Oi, turma do livro Quem Ama Educa, e Samitiba, no capítulo 6, Pais Separados, que ainda vivem juntos. Imagine um barco cujos tripulantes são o pai, a mãe e os filhos. A tragédia seria o barco afundar e todos morrerem afogados. De repente começa a entrar água no barco. Então o marido ou a mulher, em vez de ajudar a tirar a água, começa a reclamar com o cônjuge. Antes de sair, você não verificou se o barco estava bem vedado? Enquanto isso, o outro tira a água freneticamente. Isso não é uma família, é apenas um agrupamento de pessoas. Eles estão juntas na mesma situação, mas não são unidas. Se a esposa está com problemas em casa e em vez de ajudá-la, o marido a critica, não está fazendo nada para melhorar. Se ele vai mal na empresa, sob a ameaça de desemprego e ela o desqualifica, isso em nada contribui para tirá-lo do buraco. Quando o filho vai mal na escola, há pai que, em vez de ajudá-lo a superar as dificuldades, culpa a esposa. Se o filho lhe responde mal, em vez de pedir explicações ao filho, cobra da mulher. Tá vendo como está seu filho? Também você não para em casa. Por sua vez, ela retruca, você é o culpado, porque nunca deu atenção aos filhos, seu egoísta e omisso. E vai daí para pior. Isto é um barco que vai afundar. Se o filho está infeliz porque brigou com a namorada, o pai lhe oferece dinheiro para ir ao shopping e a mãe o consola. Não tem importância, mamãe te ama. Nem o pai nem a mãe percebem o sofrimento afetivo do filho. O pai tenta compensá-lo materialmente e a mãe julga as pessoas mais importantes da sua vida. Julga que é a pessoa mais importante da sua vida. A falta de sintonia entre os familiares é indício de grave doença relacional. Não tem importância que um ou outro membro da família não saiba tirar a água que invade o barco. Em momentos difíceis, eles devem unir forças para não deixar o barco afundar. Essa é uma família. Nas últimas décadas, essa instituição vem enfrentando inúmeros desafios, que muitas vezes pegam de surpresa a mãe, o pai e os filhos. Atravessar tormentas sem afundar ou pelo menos evitar que os passageiros se afoguem exige maturidade do casal. Então, assim, quando a coisa começa a descambar dentro do casamento, né? Os pais precisam acordar, ligar o sinal de alerta. Né? Opa, tem problema à vista. E se tem problema, ele tem que ser resolvido e não piorado. Nós tendemos a piorar as nossas situações. Como é que a gente piora? Culpando o outro. A gente não quer encontrar os defeitos em nós. A gente não quer sanar as nossas dificuldades. A gente quer que elas se resolvam. E para isso, a gente entra num desconforto, num desequilíbrio, aonde o outro é que tem a obrigação de resolver os nossos conflitos. Quando a gente joga o pepino para o outro resolver, já deu tudo errado. O certo dentro de um casamento, de uma família, é todos sentarem em volta de uma mesa e falar, olha, problema X, como é que nós vamos resolver isso aqui? Eu preciso de você, eu preciso de você. Mas como que nós, juntos, vamos resolver isso aqui? O filho está indo mal na escola, está trazendo notas vermelhas, provável retenção no final do ano. Pai, mãe, filho sentado na mesa. Qual é a sua dificuldade, filho? Matemática? A mãe sabe um pouco, eu vou te ajudar. O pai não sabe, mas ele tem condições de pagar um professor particular. Pronto. A mãe e o professor particular foram soluções que os pais encontraram para aquela dificuldade do filho. E não ficar a mãe falando para o pai, você precisa fazer alguma coisa porque o seu filho não está indo bem na escola. Você precisa conversar com o seu filho porque o seu filho está indo mal na escola. Cada vez que você força o outro a tomar uma atitude, mas você não se propõe a fazer junto, você está separando a família. E quando vai perceber, isso é uma coisa que a gente vai vendo na rotina, no dia a dia, e quando menos percebe, a família já desuniu, já está cada um para um lado. E o filho, no meio disso tudo, ele se perde, ele também se desequilibra. Ele perde o apoio, o pilar, aquilo que é a estrutura para que ele se desenvolva, cai. E o filho cai junto. Então a gente não tem que culpar ninguém, a gente não tem que buscar no outro somente a solução. Nós, cada um de nós, temos a solução. É fácil? Não, é difícil. É difícil lidar com o ser humano, com as diferenças, com as dificuldades, as diversidades, os problemas, os obstáculos. É muito difícil. Ninguém está falando que é fácil. Porém, é possível quando as pessoas se amam, se respeitam, toleram, têm resignação diante daquela situação, têm a noção do tamanho daquele problema. Para isso, a gente precisa estudar o tamanho do problema. Para isso, é um momento de reflexão, um momento de planejamento.
um momento de construção e reconstrução, de reforma. É nesse momento que a família cresce, evolui, né? Nesse momento que a família se fortalece em amor, em respeito, em valores, princípios que vão dar continuidade na vida daquela família, com muita força, com muito amor. Mas os familiares tendem sempre a ir para o caminho oposto, se afastam, se repelem, cada qual no seu egoísmo, vivendo dentro do seu problema. Eu tenho um problema na empresa, eu tô com um problema dentro de casa, aí vem o filho com um problema também, quer saber, eu cansei de todo mundo, eu não quero saber de nada, eu não quero saber do teu problema, eu não quero saber do problema do outro, eu tenho meu problema. Isso é egoísmo. Lógico, a gente tem que se valorizar, cada pessoa tem o seu íntimo, tem as suas dificuldades próprias, tem o amor próprio, sim. Mas quando se vive em conjunto com outras pessoas, nós também temos essa questão da reciprocidade. E quando o casal é recíproco, a criança se fortalece diante disso. Poxa, meus pais, tudo que eles enfrentam juntos, então eu tenho o apoio dos meus pais. Eu estou falhando enquanto criança, eu estou falhando enquanto aluno, mas eu vejo meus pais lutando por mim. Ele tem uma referência. Tem pais que não dão referência. Eles vão, e principalmente quando o casal resolve, então, ir para outros lados completamente antifamília, né? Quando a mulher acaba se envolvendo com outro homem, extraconjugal, o marido começa a passar noitadas com os amigos bebendo, né? Ou então aquelas fugas que a gente conhece, que são distorções de moral. Aí a criança se perde de vez. Quantos alunos eu não peguei que falavam para mim assim, meu pai não para em casa, professor. Chega final de semana, meu pai vai jogar bola com os amigos, fica em churrasco, quando chega em casa, chega bêbado, cansado, vai lá, deita e dorme, não sabe nem o que você passa dentro de casa. Meu pai só sabe colocar dinheiro dentro de casa. Meu pai não sabe como é que tá meu caderno, nunca olhou meu caderno. Às vezes eu tinha mães assim que davam um visto no caderno da criança, todo dia eu dava minhas lições na sala de aula, a criança ia para casa, mostrava o caderno, a mãe passava um visto, escrevia algum bilhetinho, algum recadinho para a criança no caderno, mandava bilhete para mim, professora, eu olhei o caderno, eu vi que isso tá bom, isso aqui não tá, trocava, né, comunicações comigo, enquanto tinha pais que nunca olhavam o caderno. Quando chegava no dia da reunião, se vinha na reunião, porque era difícil também esses pais aparecerem, mas se vinha, eu falava assim, você olhou o caderno do teu filho? Não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego já tá dormindo, final de semana eu tenho que limpar a casa, eu tenho que correr com família, eu tenho mãe doente, eu tenho pai que eu tenho que fazer correria. Então assim, sempre tinha algumas desculpas. Aquela criança que vivia a esmo, né, que vivia perdida, que não tinha responsabilidade com os estudos, geralmente era reflexo da família, que não tinha nenhum ponto de apoio com aquela criança, não tinha nenhuma liga com aquela criança. Ontem mesmo eu fiz um elogio a um aluno no Facebook, eu coloquei lá, falei, eu tenho muito orgulho desse menino, mas muito orgulho. Porque era um menino que o pai vivia preso, a mãe drogada, vivia largada na praça daqui de Itaquá, usando crack, um monte de irmão. O tio e a tia trabalhavam vendendo marmitex, o tio e a tia pegaram para criar ele, mas sobre aquela condição assim, enquanto der. Né? No dia que não der, ele não vai poder ficar aqui. Então era incerto aquela família. Alguns primos já envolvidos no crime e ele tendo como referência o crime. Aí aquela criança chegava na sala de aula, ele não tinha nenhum mínimo de higiene. As crianças reclamavam do cheiro dele, as crianças reclamavam do caderno dele. Ele vinha com o caderno cheio de ranho em cima da minha mesa e eu falava, eu não vou olhar um caderno sujo como esse, desculpa. Vivia trocando o caderno dele, vou te dar outro caderno, toma cuidado para não cair sujeira em cima, não coloca a mão suja no caderno, né? Quando você for apagar, toma cuidado para você não ficar borrando o teu caderno. Então, de pouquinho em pouquinho eu ia ensinando higiene para aquela criatura que nem isso, nem o mínimo de higiene ele tinha. Aí o tio uma vez falou para mim, olha, eu tô com um receio que ele tá pegando moedinhas de troco lá da Marmitex que eu vendo. Então ele estava se desregrando, porque ele não tinha uma estrutura. Aí chegou um policial uma vez na sala de aula fazendo palestra, Sargento Nantes, e eu comentei com o sargento, falei, aquele aluno me preocupa, ele está totalmente perdido, ele não sabe o que é uma referência de família, né? As referências que ele tem é em relação a crime, os tios fazem o que pode, mas é também dentro de uma
de um contexto assim um pouco solto, né? No mesmo pé que ele tá ali, ele pode ao mesmo tempo não estar. O tio e a tia vivem falando que pode tirar ele de casa a qualquer momento, seja por condições financeiras ou por uma desavença entre eles. Eu estou muito preocupada com aquele aluno. Quando ele viu o policial, ele começou a chorar, porque para ele o primo vive no crime, vive fugindo de polícia, então polícia é que é do mal. Bom, enfim, aquele choro todo pela falta de estrutura familiar e o medo por um policial fez com que o meu amigo, o sargento Nantes, colocasse ele no colo, abraçasse e conversasse com ele. Gente, até hoje é um segredo entre os dois o que foi falado para esse aluno. Meu amigo nunca me disse o que foi que ele falou. Ele simplesmente falou para o meu aluno alguma coisa que transformou essa criança. Quando transformou, foi nítido, porque esse menino começou a fazer lições, esse menino começou a querer aprender a ler e escrever, esse menino começou a se desenvolver. E toda vez que eu perguntava para ele assim, o que você quer ser quando crescer? Aqui é rota, professora, aqui é rota. Eu vou crescer, eu vou ser policial. E eu não estava ali para militarizar a criança. A minha ideia não era essa. A minha ideia é trazer policiais na sala de aula para mostrar uma referência de ordem, de disciplina, de honra, dignidade, de pessoas que são heróis, que são considerados como exemplo. Então eu só queria isso. E esse policial falou algo, falou, não fez, falou algo para esse meu aluno que transformou a vida dele. A primeira vez já deu aquele impacto. Aí depois nós fomos fazer uma visita lá no batalhão. Chegou lá, a gente estava falando de família, fazendo uma homenagem a uma policial feminina, falando de todas as coisas que ela tinha passado, cantamos para essa policial, emocionamos ela, todo mundo ficou emocionado, foi a coisa mais linda, dentro do túnel da rota. Esse menino começou a chorar novamente. Meu amigo Nantes foi lá, pegou ele no colo, levou ele para dentro do túnel e eu fui atrás, o Nantes falou para mim assim, não, pode deixar. Falei, meu Deus, o que ele vai falar para esse menino agora? A menina voltou lá do túnel com o sargento, veio me abraçar, professora, obrigado. Eu falei, mas obrigado do quê? Não fiz nada. Né? Quem fez foi o Nantes e eu não sei o que ele fez. Nantes, o que você fez? Patrícia, é uma coisa minha e dele. Não, tá bom. Vamos lá, vamos esperar para ver o que vai dar. O moleque mudou da água para o vinho novamente, para melhor. Sempre para melhor. Aí, toda vez ele se formou, essa criança, ele melhorou no caderno, ele alfabetizou, que ele não alfabetizava de jeito nenhum, ele se alfabetizou, ele começou a ser um garoto mais próximo dos colegas, ele aceitava os colegas, coisa que ele não queria no início. Ele começou a ser querido pelos colegas, respeitado pelos colegas e foi para uma outra escola. E eu, quando fico na calçada tomando um solzinho nas minhas folgas, quando ele passava para ir para a escola dele, ele vinha com a mochilinha nas costas, correndo, professora, e vinha para abraçar. Se eu estou sentada, ele corre e senta no meu colo. Esse garoto hoje deve estar com em torno de 17, 18 anos, e até hoje, se deixar, ele corre e senta no meu colo como se ele fosse uma criança. Me abraça, beija, fala que me ama. Ele cresceu dentro de uma estrutura que alguém deu para ele, talvez através de uma palavra. Eu acredito que foi o meu amigo que transformou a vida desse menino. Porque eu vi o antes e o depois dessa criatura através de uma pessoa especial na vida dela, que desse a referência de um equilíbrio, de um exemplo do que é ser bom, do que é desejar o bem, do que é desejar ser melhor. Aquela referência marcou o antes e o depois dessa criatura. Então, se uma pessoa pode transformar a vida da outra a esse ponto, através de uma palavra, de um exemplo, imagina o que uma família não é capaz de fazer na construção moral, espiritual, física, intelectual de um ser. Mas para isso tem que dar exemplo. Para isso tem que ser o exemplo. Para isso precisa ter união. Para isso tem que ter uma moral também. Se a família não tem moral, a criança não desenrola, não desenvolve. Se cada um vai para um lado e deixa ele sozinho à deriva, se perde uma vida. Então, dentro dessas condições de pais que vivem numa casa, mas estão separados, a criança sente essa separação e ela fica à deriva. Não é fatalidade, mas as consequências são trágicas para a vida daquela criança.
Muito difícil uma criança que vive numa casa com pais separados ter uma estrutura com um bom desenvolvimento. É necessário que enxergue aquela criança. É necessário que apoie aquela criança. É necessário que os adultos se apoiem, mostrando através do exemplo como que é o desenvolvimento no dia a dia de uma família. Mas cada um só dá aquilo que tem. Às vezes você já vem de casamento, né, dos seus pais, os avós dessa criança já viviam assim, e o casal vive assim, e aquela criança vai viver assim, já está condenada a dar continuidade a famílias desestruturadas. É o que mais tem nos meus 32 anos de sala de aula, é o que mais eu via. Famílias desestruturadas. Natural. Ah, se o casamento der certo, deu. Se não der, separa e arruma outro e vai embora. Tem mães que chegavam na sala de aula, já estavam no seu 30º casamento. Um filho de cada casamento. Teve um aluno uma vez, eu estava olhando o caderno, aí eu tinha passado uma lição sobre família. Quantos irmãos você tem, o nome dos seus irmãos. Aí a criança se enrolou toda. Por parte de pai eu tenho tantos, por parte de mãe eu tenho tantos irmãos. Aí ele não lembrava o nome de todos os irmãos já, de pai e mãe, porque cada um já era de famílias diferentes. Por parte do meu padrasto eu tenho tantos irmãos, por parte da minha madrasta eu tenho, na segunda madrasta que meu pai arrumou eu tenho tantos. Quando a criança começou a montar aquela árvore genealógica toda bagunçada, é isso mesmo, o exercício era sobre árvore genealógica. Quando ele começou a montar, ele falou, eu não consigo montar, professor, porque é tanta gente, eu não lembro o nome de todos. Como é que uma criatura dessa vai se desenvolver num conceito de família? E o que é pior, se juntasse todas aquelas pessoas, ele não tinha uma família. Porque se ele não lembra o nome dos irmãos, se ele não lembra o nome dos avós por parte disso ou daquilo, é porque ele não tem convívio. Se não tem convívio, não é família. Qual é a referência que essa criatura tem para ele poder um dia arrumar uma pessoa, casar e também formar a família dele? Para ele tudo sempre foi uma bagunça. Vai ser bagunça dali para frente também. Então, casal não foi feito para viver a vida toda junto, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, se a coisa não tá boa, realmente tem que separar. Mas o ideal é a gente pensar 10.000 vezes se deve casar, 1.001 vezes se a gente tem que ter filho, porque a partir do momento que se cria, se constrói uma família, o ideal é manter. E manter com força, com desejo, com seriedade, com responsabilidade, tendo respeito entre as pessoas, para que essa criança construa valores que ela possa lá na frente reproduzir. Agora, quem vai cair na responsabilidade de quem? Vai cair na conta de quem? Quando uma criança fale, você vai chegar e vai jogar a culpa no pai? Vai jogar a culpa na mãe? A culpa é de todos que estavam em volta daquela criança e que não fizeram o seu melhor por ela. Só que não adianta ficar jogando culpa em ninguém. Tem que acordar. Opa, tá dando errado? É porque tem algo que está sendo ofertado para ela errado. Então tem que retomar o caminho, tem que buscar o caminho certo para que ela também se encaixe ali e ela volte no caminho correto. Através da criança, a gente percebe o reflexo do que ela tem em família. A família vai ter que retomar caminhos, vai ter que refletir sobre as coisas que estão dando certo e errado e se reformular. A criança é o termômetro da família. Tudo o que acontece com a criança é um termômetro do que a família está oferecendo. E não o contrário. A gente pega uma criança com um problema e a gente começa a culpar todo mundo e ninguém quer saber de se assumir o BO. E, na verdade, nós somos responsáveis pela educação daquela criança. Se está dando errado, é porque algo está dando errado em volta daquela criança. A criança não nasce errada. É a família que transforma ela em ser melhor ou pior. Ela não é vazia, a criança não vem vazia. Não é uma tábua rasa que a gente despeja um monte de coisa nela e... Não. Ela vem com certo conhecimento, sim, ela é um espírito que está ali. Que, no meu caso, que acredito em reencarnação, ela já vem com uma bagagem. Porém, ela tem virtudes e vícios, e quem está em volta é que vai desenvolver essas virtudes e vícios. Se a criança está demonstrando mais vício do que virtude, é porque a família tem mais vício do que virtude. Então, a família tem que se vigiar, tem que retomar, tem que refletir e transformar aquilo ali. A criança, volto a falar,
é o termômetro do que está acontecendo na família. A família precisa refletir sobre as atitudes da criança, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa aperfeiçoar, se está tudo certo, continuar. Mas os pais que vivem na mesma casa e separados é um veneno na vida de uma criança.